Bem, nesta aula falaremos especificamente sobre impressão e configuração de página. Então, temos uma planilha já formatada com as informações em seus devidos locais a partir de cálculos que efetuamos. E aqui nós vamos fazer algumas visualizações de impressões, tá? Havia comentado nas aulas anteriores que no nosso botão arquivo nós temos a opção de impressão, e nela é possível fazer uma visualização antes mesmo da impressão para saber como que as informações vão se comportar ali dentro da folha escolhida. Então, observações, tá? A planilha que nós temos aqui atualmente, ela aparentemente está cortada devido a não caber aqui todas as colunas dentro de uma mesma folha e automaticamente ela está sendo repartida para duas folhas. Então aqui, ó, lado esquerdo eu estou fazendo a visualização da minha primeira folha do total de duas folhas existentes, tá? Então se eu pressionar a seta aqui, ó, próxima página, ele vai me mostrar o restante que ficou faltando na folha. Então o que acontece? Muitas das informações, muitas das planilhas que nós fizermos, realmente vai haver ali a necessidade de efetuar algumas configurações. Muitas vezes nós queremos fazer ali uma exibição, uma amostra dessa planilha, todas as informações conjuntas em uma única folha, até mesmo para uma economia, né? O que acontece? A opção de impressão, ela tem aqui algumas configurações para serem vistas, tá? Algumas personalizações a serem feitas, e é o que vamos trabalhar agora. Então, nós temos aqui esse menu em vertical com algumas opções de impressão e algumas opções de configuração, e vamos ver passo a passo. Então, o meu primeiro botão é de imprimir, que é o botão que eu vou clicar quando eu quiser realmente fazer a impressão. De repente, se eu já fiz a configuração, a planilha já está visivelmente de forma que eu queira mostrar para alguém já dentro da folha. E aqui nós temos a quantidade de cópias. O que seria essa quantidade? Quantas folhas ou quantas vezes você vai querer imprimir essa planilha? Então, por exemplo, aqui vai ser uma cópia, automaticamente vão sair duas folhas, porque a minha planilha, por enquanto, ela está desconfigurada. Temos a opção de impressora, que aqui geralmente vai ser exibir quais são as impressoras que você tem aí configuradas na rede, se você está em local de trabalho, por exemplo, ou qual é a impressora que está conectada ao seu computador, ao seu notebook, tá bom? Então aqui você vai fazer a escolha da impressora que está ativa no momento, nem sempre é aquela que já vem selecionada, então por isso que há a necessidade de visualização. Às vezes você vai acabar mandando fazer impressão e vai acabar não imprimindo. Por quê? Porque às vezes aqui a escolha da impressora ela tá errada, então é interessante sempre visualizar. E aí, por exemplo, se a impressora ela não estiver sendo visualizada aqui, nós temos a opção de adicioná-la, tá? Então, quando eu clico em adicionar, ele automaticamente vai entrar em uma tela do Windows. Isso daqui já foge da tarefa do Excel, mas para vocês entenderem. E aqui eu consigo fazer algumas buscas, algumas configurações para adicionar uma nova impressora, tá? Não vou entrar muito em detalhes porque aí foge do foco do. E aí temos aqui também, por exemplo, as configurações, que aqui já são remetentes a qual vai ser o tipo da minha folha, qual vai ser aqui a largura, a espessura da borda superior, borda inferior, borda do lado esquerdo, borda do lado direito e etc, tá? Então, como funciona? Aqui, se vocês observarem, nós temos uma primeira opção, e aí, conforme nós clicamos na seta, ele dá aqui três funcionalidades. O que seria? A primeira ele diz assim, ó, imprimir planilhas ativas. Imprimir somente as planilhas ativas. Isso aqui significa que, um exemplo, eu vou voltar. Nós temos, por exemplo, uma única planilha e dentro dessa única planilha essa tabela da Ávila Informática, tá? Quando eu vou naquela opção, se por um acaso eu tenho outras planilhas criadas dentro do mesmo arquivo, ele vai fazer também a impressão daquelas demais planilhas, tá? Então, por exemplo, nas aulas anteriores nós havíamos criado lá uma tabela de estoque, se eu não estou enganado. E aí dentro da tabela de estoque eu havia mostrado para vocês ali alguma coisa relacionada
a dia, mês e ano, gastos mensais, gastos anuais ou lucros mensais, lucros anuais. Então, dentro de um único arquivo, nós tínhamos ali algumas planilhas. Então, aquela opção, ela indica que se você pedir para fazer a impressão, vai fazer a impressão de todas as informações contidas em todas as planilhas, tá? Então, por isso que ele diz planilhas ativas. Dando continuidade. Quando você vai imprimir para toda a pasta de trabalho, ele entra nesse quesito que eu comentei. E aí a impressão de seleção, ele fala somente a seleção atual, que é aquela que você está selecionada no momento. Então, um exemplo, eu tenho 10 planilhas aqui criadas. Eu estou selecionando a primeira, então ele vai fazer a impressão apenas da minha primeira, tá? E aí, por fim, nós temos também a opção de ignorar a área de impressão, tá bom? Dando continuidade aqui, nós temos os marcadores de páginas, vamos dizer assim. Então, aqui eu consigo fazer a diminuição e o aumento. E temos a opção de agrupado. Bom, a opção de agrupado, se vocês observarem, ele já condiz aqui abaixo com algum exemplo. Ó, ele tem exemplificações. Quando eu escolho a opção agrupado, ele indica que vai fazer a impressão da maneira em que você tiver feito a configuração conforme a quantidade de páginas. O que significa? Por exemplo, criei uma planilha e essa planilha deu 10 folhas. Se eu deixo na opção agrupado, ele automaticamente vai fazer a impressão dessas folhas uma a uma. Vai começar a imprimir a primeira folha, imprimir a segunda, a terceira, assim sucessivamente até a 10ª. Quando eu escolho desagrupado, como ele mostra aqui, basicamente você vai ter de fazer as impressões de forma manual. Um exemplo, se eu deixo aqui desagrupado e eu peço para fazer a impressão, eu tenho automaticamente 2 páginas. Eu pedindo para fazer essa impressão, ele automaticamente vai fazer a impressão da minha primeira, mas ele vai ignorar a minha segunda. Então, o que eu vou precisar fazer? Vou precisar vir aqui, selecionar a minha segunda e pedir para imprimir de novo. Porque ele está fazendo uma impressão desagrupada. Então, ele vai ignorar a quantidade de folhas que você vai possuir de acordo com aquela planilha. E aí, você vai precisar de fazer de forma manual. Isso acontece para que você consiga distinguir também a quantidade de impressão que você quer para cada folha. Muitas vezes vai ser necessário você fazer mais impressões de uma única folha do que de outra. Então, automaticamente, você pode fazer aqui a seleção da opção de desagrupado para você conseguir mensurar. Ah, minha primeira folha eu queria imprimir 10 vezes, porém a segunda eu só vou imprimir 5 vezes. Então, isso acontece de acordo com essa relevância. E aí, o interessante é a parte de baixo. Ó, nós temos aqui uma orientação a retrato. O que seria a orientação? Seria qual vai ser o ajuste de impressão da sua folha. Como assim? Nós vamos observar que, por enquanto, nós temos a nossa folha em pé, tá? Então, aqui ele mostra que está como retrato e automaticamente também, por estar em pé, as minhas informações elas estão sendo cortadas. Quando eu clico nesta opção, eu também tenho a opção de paisagem. O que seria a opção de paisagem? Seria deitar a folha, deixar ela de forma horizontal. Então, por isso chama paisagem, horizonte. Então, retrato seria vertical, paisagem seria horizontal. Então, eu tenho essa possibilidade. Então, aqui, ó, apesar de ele ainda ter cortado, eu tenho uma visibilidade maior de todas as minhas colunas. Ah, mas por que ele cortou mesmo assim? Porque conforme nós deitamos a folha, basicamente nós aumentamos a largura, porém nós diminuímos o tamanho, tá? Então, automaticamente fez com que as informações aqui elas coubessem em outras folhas. São aqui algumas possibilidades. Eu, por enquanto, vou acatar essa daqui, porque eu acho que vai ficar mais interessante de visualizar quando nós fizermos as configurações. A seleção de baixo, se vocês observarem, está como A4, que seria o tipo da folha que você vai usar para impressão. Então, por padrão, ele vem A4, que é a famosa folha sulfite, mas temos aqui outras opções. Então, possa ser que você tenha necessidade de
utilizá-las, então ele deixa aqui qual é o tipo da folha e qual é o tamanho em centímetros também, para você ter uma orientação. E aí é aquilo, se surgir alguma dúvida de qual folha é, qual o nome exato e tudo mais, aí também entra o quesito da internet para fazer uma busca e ter mais detalhado. Temos aqui as opções de margens, né? Então aqui temos a largura normal, então ele mostra aqui a parte superior, esquerda, cabeçalho, inferior, parte direita e rodapé. Então quais são aqui os espaçamentos que ele vai deixar. A mesma forma, com o quesito de margens largas, margens estreitas e margens personalizadas, como o nome já diz, né? Vimos que personalização são modificações, então margens modificadas seria ali algo construído de forma manual. Poderia, por exemplo, deixar mais margens de um lado, menos margens de outro, mais margens em cima, menos margens embaixo. Então são algumas coisas que a gente consegue fazer. E também temos a opção de mais margens, que aqui ele abre uma caixa de opções, nós já vamos ver isso daqui, mas para vocês entenderem que aí eu consigo fazer manual. Por exemplo, aqui ó, ele está superior 2, mas a esquerda está 1.3, então eu tenho mais superior do que esquerda. Eu poderia deixar zero tudo, ou 0,5, para falar que eu tenho um pequeno espaço ali também. E aí, fazendo isso, nós automaticamente também ganhamos o que? Espaço na nossa folha, fazendo com que as informações elas caibam talvez dentro de uma única, tá? Então eu vou fazer aqui um teste, ó. Automaticamente caiu para duas folhas. Eu poderia, por exemplo, vir aqui novamente em retrato e fazer uma visualização, ó. Eu já tenho as informações de uma forma mais visível, né? O que está cabendo aqui, que está cortando? É simplesmente aqui, ó, o nosso teste. Eu poderia fazer aqui alguns outros ajustes para fazer isso, né? Arrumar esta configuração, né? Para deixar, para tirar, na verdade, essa quebra de página aqui. Então, novamente, poderia deixar como zero aqui apenas para teste, ó, e ver se agora ele comporta tudo dentro de uma única folha. Não melhorou muito, aqui permaneceu, mas enfim, vamos dando continuidade. E aqui nós temos a opção ó, de dimensionamento. Ó. Ele fala o seguinte: ó, imprime planilhas no tamanho real, que é o que está acontecendo, porque isso daqui não está sendo redimensionado. O que, que é redimensionar? É ajustar ou comportar, de repente aumentar ou talvez diminuir se necessário, conforme o tamanho da folha escolhida. Por exemplo, eu poderia clicar nessa opção que ele fala aqui, ó, ajustar a planilha em uma página. Ser o quê? Reduzir a cópia impressa para ajustá-la em uma página só. Então, eu fiz todas as configurações, mas mesmo assim ainda está fazendo quebra das páginas. E eu queria deixar tudo em uma folha só. Eu consigo fazer através dessas opções. Ó, ajustar todas as colunas em uma página. Ajustar todas as linhas em uma página. E aí eu tenho também mais opções de personalização. Eu vou clicar na segunda para vocês entenderem. Ó. Automaticamente ele já realoca. Mas por que, que ele faz isso? Basicamente ele faz uma diminuição das informações ali, né? Diminui tamanho de letra, tamanho de fonte, fazendo você comportar tudo isso dentro de uma folha só. Então são algumas configurações. E aí, por fim, é a última opção aqui, ó, configurar página. Nada mais é do que aquela outra caixinha que nós abrimos através da opção aqui de margens. Então, quando eu entro em configuração de página, na verdade eu tenho aqui ó, alguns menus, né, algumas abas. Então, eu tenho a aba de página, que é a mesma coisa do que acabamos de ver aqui de forma solta. Consigo fazer uma configuração em retrato ou em paisagem. Lembrando, retrato é em vertical, paisagem horizontal. Retrato é em pé, paisagem é deitada. As opções de dimensionamento, qual é o tipo do papel, qual é o formato da impressão e etc. Temos aqui as opções, né? Que ele vai mostrar aqui o layout de forma resumida. As margens, a mesma coisa, que é o que acabamos de ver. Cabeçalhos, isso daqui seria aqui acima da nossa planilha ou abaixo da nossa planilha. Podemos fazer aqui alguma adição, fazer alguma marcação, algum comentário, fazer uma numeração de página, por exemplo. Não vamos usar por enquanto. E por fim, temos a planilha em si, né? Que aí temos aí a área de impressão, qual é o tipo de impressão,
qual seria as ordens da página, então de cima para baixo, de baixo para cima, qual que seria a ordem de impressão. São algumas configurações a serem feitas, bacana? Então, tudo isso daqui é interessante de ser visualizado sempre que necessário para impressão. É necessário sim sempre fazer a configuração devida para a planilha devida. Há planilhas que vai ter muita necessidade disso, como essa, por exemplo, que teve muitas quebras. Há planilhas que vocês simplesmente vão imprimir sem precisar fazer ajustes. Mas, lembrando, quero fazer uma coisa mais profissional, é interessante se basear em tudo isso daqui. Vou ficando por aqui. Próxima aula, provavelmente, a gente vai começar a entrar no quesito de funções. E aqui a gente fecha o nosso ciclo de formatação no geral. Lembrando que vimos as opções de modificações de letras, fontes, cores, ajustamentos de páginas, formatações de células, inserções de bordas, configurações de páginas e impressões. E agora nós vamos entrar numa parte muito interessante, que aí é onde o Excel realmente vale a pena de aprender, tá bom? Eu fico por aqui, espero você até a próxima aula.